Capítulo 40 Mulher Misteriosa. Finalmente a última etapa. Uyuki avançou cautelosamente enquanto observava a cena noturna da cidade para a qual havia sido transportado. Nessa subida até aqui, ele completou muitas missões e recebeu recompensas abundantes. Embora fossem, na maior parte, itens consumíveis e não equipamentos, ainda eram muito úteis. Está bem quieto. Leifina mencionou enquanto olhava para as ruas vazias. A qualidade do seu equipamento sofreu uma mudança notável nos últimos dias. Acho que é madrugada. Deve haver algum motivo para eles terem sido enviados para cá em tal momento. Enquanto olhava ao redor em busca de algo que pudesse servir de gatilho para sua busca, ele ouviu o som de rodas de carruagem correndo pela rua. Poderia ser isso? Estar com tanta pressa tão tarde da noite. Embora isso naturalmente pudesse ser devido a uma série de razões, pelo menos era um pouco suspeito. Seu instinto lhe dizia isso. O que devemos fazer? Vamos atrás deles. Ele também teve que manter uma certa distância da carruagem para que eles não percebessem que estavam sendo perseguidos. Quando virou uma estrada reta bem longa, ele teve uma visão mais clara. Era uma carruagem preta sendo puxada por um par de majestosos cavalos brancos. Deve ser algum nobre. Evitando ser detectado pelos acompanhantes da carruagem, Uyuki invocou duas águias do deserto mortas-vivas. Suba. Uma montaria terrestre simplesmente tinha limitações demais em comparação a uma aérea. Eles voavam alto no céu, rastreando a carruagem de cima. Para onde eles estão indo? Acho que vai ser longe. Pareceu-lhe que havia um alto nível de urgência porque eles estavam se movendo pela noite a toda velocidade. Ele não teve escolha a não ser segui-los de longe até que chegassem ao seu destino. Devido a um encantamento de alto nível protegendo a carruagem, ele não conseguiu detectar quem estava dentro dela. Enquanto a perseguição estava a todo vapor. Shaeng. Do nada, um grupo de homens mascarados saltou e atacou a carruagem. Ao mesmo tempo, uma caixa com texto branco apareceu diante dos olhos de Uyuki e Leifina. Descrição. Nova missão. Nome, um segredo que não deve ser revelado. Tipo, corrente, 1/3. Conteúdo, descubra a identidade do passageiro da carruagem preta e investigue as forças por trás do ataque. Outros, uma vez falhado, não pode ser repetido. Fim descrição. Dessa vez, era uma missão em cadeia. Conforme você progredia pelos diferentes passos da missão, os requisitos se tornavam cada vez mais difíceis. Não seria um final simples como precisar matar ou capturar uma determinada figura. Em diversas ocasiões, houve algumas reviravoltas surpreendentes, e ele quase não conseguiu reagir adequadamente porque estava tentando passar de nível rapidamente. Devemos ir ajudar? Vamos apenas observar por enquanto. Não seria tarde demais para intervir depois que o passageiro da carruagem correu perigo. Enquanto os assassinos continuavam a atacar, as escoltas começaram a cair uma por uma. A porta da carruagem foi então aberta, quando uma mulher de cabelos prateados empunhando uma foice escura saiu. Roupas que só poderiam pertencer à nobreza e uma beleza à altura de sua posição. Sukuki. A foice negra ceifava as vidas dos assassinos, um golpe de cada vez. Ela claramente tinha uma habilidade considerável para uma figura tão delicada. Uyuki examinou a mulher de cabelos prateados com um olhar interessado. Você nem precisava de guardas para começar. Ela estava em um nível completamente diferente em comparação aos assassinos. O segredo que não deveria ser revelado era sobre ela. Se sim, pode explicar por que a carruagem foi atacada por um grupo de assassinos na calada da noite. Uma jovem nobre carregando uma foice escura. Certamente não era algo que você pudesse ver todos os dias. Não demorou muito para que a batalha chegasse ao fim. A mulher de cabelos prateados então olhou para o ar, cavalgando sua lâmina de qualquer sangue com um único golpe de sua foice. Parece que ela sabia o tempo todo. Era impossível ficar nas sombras depois de ser descoberto, então Uyuki voou para conversar com ela. Não viemos com más intenções, só queremos conversar. Aspas. A mulher de cabelos prateados simplesmente levantou sua foice escura, com um olhar vazio no rosto, desprovido de qualquer sentimento. As negociações de paz falharam, pois seus guardas foram os primeiros a se envolver. Acho que não tenho escolha. Era o que ele esperava, mas, no mínimo, ele poderia se dar um tapinha nas costas por tentar. O Uyuki se moveu graciosamente, cortando caminho pelos guardas. No meio de sua matança, uma foice rasgou o ar, mirando uma abertura nas defesas de Uyuki. Droga!
O som de metal colidindo soou quando a foice e a espada longa se cruzaram, faíscas dançando no ar. Foi uma luta de tirar o fôlego, mas o Uyuk ainda tinha muitos trunfos. Uau! A foice foi lançada voando pelo ar quando o Uyuk a atingiu de um ângulo inesperado. Um par de olhos dourados e frios o encarou de volta. Você vai me matar? Ela perguntou, com uma voz que parecia desprovida de qualquer emoção. Ele não conseguia nem sentir um pingo de medo vindo dessa mulher de cabelos prateados. Eu realmente não tenho intenção de fazer isso. O Uyuk respondeu, apesar de ter colocado Grandia contra o pescoço. Foi o lado dela que iniciou a luta. Ele naturalmente poderia simplesmente cortar a cabeça dela, mas tinha que ter em mente o conteúdo da missão. Com base em sua aparência, ela também pode ser uma assassina. Houve muitos casos em que assassinos usaram a armadilha de mel para baixar a guarda de seus alvos. Quanto mais os nobres se deleitavam com o poder e a riqueza, mais eles cediam à sua luxúria interior. Você deveria fugir agora, mais deles estão chegando. Quem são eles? Pareciam ser as forças ocultas que ele precisava descobrir para sua quest. No entanto, quando ele estava prestes a perguntar mais uma vez, várias flechas negras foram disparadas de longe, causando estrondos sônicos enquanto aceleravam pelo ar. O Uyuk balançou Grandia e desviou uma flecha negra para o lado. A mulher de cabelos prateados, no entanto, aproveitou a chance para recuperar sua foice e rapidamente entrou em sua carruagem mais uma vez. Eles se teletransportaram para cá. Ao ver os feiticeiros aparecerem, o Uyuk não pôde deixar de ficar curioso com esse último acontecimento. Foi devido à energia escura que o ataque anterior emitiu. Eles provavelmente também eram alguém que havia feito um contrato com um demônio. Quem é você? Pergunte ao homem que parecia ocupar o cargo mais alto. Apenas um viajante de passagem. Por que você está interferindo conosco? Não me entenda mal, eu não tinha nenhuma relação com eles. O Uyuk apontou para os corpos do assassino espalhados pelo chão. Todos eles tinham uma certa tatuagem preta, a maioria fazendo parte de alguma guilda de trapaceiros. Não posso deixar você ir porque você viu o rosto dela. Ao terminar, o feiticeiro levantou seu cajado e uma flecha negra disparou em direção ao coração de Uyuk. É uma boa chance. Os feitiços mágicos que ele havia absorvido anteriormente estavam começando a se tornar um pouco obsoletos devido ao seu baixo nível. O Uyuk absorvia qualquer flecha negra com sua serpente estelar Rainha Fantasma, que havia subido um grau recentemente. Fina, venha aqui. Sim, senhor. Leifina apareceu ao lado dele num clarão de luz, fazendo os feiticeiros franzirem a testa. É um paladino? Eles não parecem ser viajantes comuns. Bem, eu tenho minhas próprias circunstâncias. De qualquer forma, não fazia sentido explicar tudo em detalhes aos seus inimigos. O Uyuk olhou para ela e Leifina assentiu de volta. Vou pegar à esquerda. Ela progrediu bem em seu tempo com o Uyuk. No mínimo, ela atingiu um nível em que ele não precisaria se preocupar constantemente com sua segurança. O Uyuk olhou para frente enquanto levantava Grandia. A dança da espada entre esses dois oponentes se seguiu. Devido à interferência dos Warlocks, a mulher de cabelos prateados conseguiu escapar a bordo de sua carruagem. Eles não conseguiram alcançá-la, dada a enorme vantagem que ela teve. Eles não sabiam o destino dela, então seria difícil alcançá-la tão cedo. Pelo menos temos uma pista. Os assassinos que foram enviados atrás dela provavelmente teriam mais informações sobre ela. Eles devem estar baseados em algum lugar da cidade, e não seria muito difícil encontrá-los com base em sua tatuagem única. Uma guilda de rebeldes não gostaria de estar no centro das atenções. Eles tinham que atender a solicitações com certo nível de sigilo, por isso não podiam ter sede em uma área comercial ou residencial de alto padrão. Eles preferiam lugares pouco frequentados e com más condições de vida. Senha. Um homem bloqueou a entrada de um beco enquanto o Uyuk se aproximava com Leifina. Era necessária uma senha caso alguém quisesse entrar sem a tatuagem da guilda. Vim conhecer seu líder. Senha. O homem ignorou completamente o pedido dele. Claramente eles foram cuidadosos para não permitir que estranhos entrassem. O Uyuk assentiu como se esse fosse o resultado esperado. Ampulheta ao luar. Ele fez algum reconhecimento sobre o grupo antes de vir para cá, perguntando pela cidade. Naturalmente, ele fez questão de aprender a senha com antecedência. Ele não disse a senha imediatamente, porque queria ganhar tempo para escanear o local, procurando por armadilhas ou inimigos, caso a guilda fosse hostil a eles. Me siga.
O homem levou o Wilk para dentro, dando tantas voltas e reviravoltas que parecia que estavam em um labirinto. Que Depois de caminhar por algum tempo, eles finalmente chegaram à sede da guilda e abriram a porta de madeira diante deles. Quando o homem gesticulou para que ele entrasse, o Wilk entrou cautelosamente. Você é um rosto novo. A voz de um homem de meia idade soou na sala de pedra escura iluminada por velas. Era um nível de escuridão tal que uma pessoa comum não seria capaz de distinguir as feições dos outros. Tenho algo para lhe perguntar. Você não veio aqui para fazer um pedido. Minhas perguntas fazem parte do meu pedido. O homem ficou em silêncio enquanto examinava o Wilk cuidadosamente. Você pode fazer uma pergunta. Você sabe quem era o passageiro da carruagem preta que foi assaltada ontem à noite? Xiin. O som de várias espadas sendo desembainhadas ao mesmo tempo ecoou na sala. Além do chefe, vários de seus subordinados estavam escondidos dentro da sala. Apenas uma das muitas armadilhas preparadas para o caso de intrusos. O Wilk já sabia disso e não se incomodou. Mesmo que fossem invisíveis, ele ainda poderia compreender tudo dentro daquela sala simplesmente levando sua percepção ao limite. Não sei do que você está falando. Cabelo prateado, olhos dourados, jovem mulher de pele clara, cerca de um pé mais baixa que eu. Ela também carregava uma foice escura. Aspas. Forte o suficiente para cuidar sozinho de todos os seus subordinados. Aconteceu de acontecer enquanto eu estava passando por aqui outro dia. Enquanto ele explicava seu encontro na outra noite, enchendo-o de drama, um cara apareceu na frente de Wilk. Ferdinand, o mestre da guilda dos vigaristas Blackmores, que era conhecido como o principal assassino da cidade. Você parece ser de uma área muito remota se não a reconhece de rosto, mas por que está tão interessado nela? Ela é tão conhecida assim? Seguindo apenas essa descrição, então de fato alguém poderia supor que ela é Elizabeth Valência, a segunda princesa do Império Ravenna. Na verdade, era quase certo que era um sósia, mas nem mesmo Ferdinand conseguiu confirmar os fatos a respeito disso. Você sabe quem está por trás disso? Conde Oscar, mas seu papel em tudo isso é desconhecido. Elizabeth, a mais velha das duas, tinha uma irmã gêmea, Isabela, que havia morrido 6 meses antes. Também era bem sabido que o Conde Oscar havia professado seu amor por Isabela. Embora fosse um amor impossível e a união entre os dois nunca pudesse acontecer, não fazia sentido que ele tomasse medidas tão extremas. Já faz algum tempo que Elizabeth não mostra o rosto em público, mas é improvável que ela tenha sido sequestrada, caso contrário a família real ficaria em alvoroço. Como você soube da existência dela? Aconteceu enquanto investigava o Conde Oscar para uma solicitação diferente. Descobrimos que ele estava participando de algumas reuniões secretas. Após a morte de Isabela, o conde teria se trancado em casa. Então, quando ele demonstrou interesse em algo diferente de uma reunião social, um nobre rival ficou naturalmente curioso e solicitou uma investigação. O próprio Fernando foi quem o perseguiu e tropeçou em uma mulher que tinha a mesma aparência de Elizabeth. Ela deixou você sair ileso? Quase perdi a cabeça ao tentar escapar daquela foice. Não importa o quanto elas se parecessem, não pode ser Elizabeth. Ela lutou como uma fera. Monstro. No momento em que ouviu essa maravilha, um certo personagem veio à mente. Lucas, o mesmo cara que realizou os experimentos proibidos e criou as quimeras. Se ele estivesse presente neste mundo. Onde o corpo de Isabela está guardado? Em um mausoléu subterrâneo sob a Catedral de Beatrice na capital do reino, Marlene. É um lugar onde ninguém pode entrar. A segurança era extremamente rígida porque era um local reservado apenas para a família real. Nem mesmo um mestre rogue como Ferdinand conseguiria entrar. Ainda assim, Wilk estava pensando em algo completamente diferente. Poderia ser possível se a entidade não fosse humana. Você acha que os demônios estão envolvidos? Talvez. Ferdinand revelou uma expressão complicada. Os demônios eram realmente difíceis de lidar e ele estava pensando em pôr fim ao seu envolvimento. Por que você está procurando por ela? É devido a um pedido, a um nobre disposto a pagar muito dinheiro. Ferdinand não revelou informações sobre seu cliente e, dada sua profissão, Wilk também não o pressionou para dar um nome. O quanto você sabe sobre as reuniões secretas das quais Oscar participava? Nada além do fato de que o local muda a cada vez. Ferdinand não conseguiu aprender muito porque da última vez ele foi descoberto.
Ainda assim, pelo menos ele descobriu que havia uma mulher que tinha a mesma aparência de Elizabeth. Pelo menos temos certeza de que a carruagem da noite passada estava indo em direção à capital. Por acaso, haverá um grande banquete no Palácio Imperial. Se a substituição de Elizabeth por essa sósia fosse parte de alguma grande conspiração, então havia uma boa chance de que algo acontecesse durante o banquete. Ao ouvir a explicação de Ferdinand, Ulrich não pôde deixar de ficar interessado. O tesouro imperial também está localizado no porão da Catedral de Beatriz. Embora sua história não seja clara porque ocorreu há muito tempo, disse que o tesouro tem alguma conexão com o deus demônio que Leonard, o fundador do Império e primeiro imperador, derrotou. Deus demônio. Ele conheceu os 72 reis demônios de Salomão, mas nunca tinha ouvido falar dele. Só pelo nome, parecia estar em uma posição mais alta do que os Demon Kings. O Ulrich não conseguiu evitar querer aprender mais sobre ele. Você vai ficar aqui por algum tempo? Tem mais alguma pergunta com a qual eu possa ajudar? Aspas. Vamos acabar com qualquer hostilidade sem sentido entre nós. Com um único gesto de mão, vários rogues apareceram dentro da sala. Leifina, que estava nervosa esse tempo todo, soltou um suspiro de alívio. Felizmente tudo acabou bem. Isto é só o começo. Claramente não seria fácil obter a recompensa oculta de Nacron. Ulrich sentou-se na cadeira, pensando sobre o relacionamento entre a princesa e o deus demônio.